O que é sucesso? Quando falamos de sucesso, a primeira imagem que costuma surgir na mente de qualquer pessoa é dinheiro, carros esportivos, viagens luxuosas, joias e roupas caras. Durante muitos anos, essa também foi a minha interpretação. Eu acreditava que sucesso era aquilo que podia ser exibido, medido, fotografado. Hoje, com mais vivência e maturidade, tenho dúvidas se isso realmente representa sucesso, ou apenas uma vitrine de ego, uma necessidade silenciosa de aprovação. O que aprendi é que o sucesso verdadeiro começa de forma muito mais íntima, discreta e muitas vezes dolorosa. Ele nasce de estalos internos, desses momentos em que você se olha por dentro e percebe que a vida que está vivendo não faz mais sentido. Aquele instante em que, no meio de uma festa, cercado de pessoas que você mal conhece, segurando um copo de álcool na mão e destruindo seu corpo sem perceber, uma voz sussurra: "Isso está errado. Eu não pertenço mais a esse lugar." É ali, no desconforto silencioso, que o sucesso dá seu primeiro passo. Outro despertar acontece quando você se dá conta da distância que criou entre você e Deus. Isso geralmente aparece nos momentos mais desafiadores, quando você tenta resolver tudo sozinho, mas chega a um limite em que não há mais força, mais lógica, mais caminhos. Então, em humildade, você diz: "Senhor, estive tão longe de ti, e agora não consigo mais resolver essas questões sozinho. Eu preciso de ti." E de forma inexplicável, a graça de Deus desce sobre você. O peso é retirado e os olhos se abrem para uma realidade maior. Esse movimento interno, esse retorno à presença, também é sucesso. Há ainda os momentos que viram o mundo de cabeça para baixo. Descobrir que você será pai ou mãe. Algo que não se vê e não se toca, mas que muda tudo por dentro. Ou quando, em um jantar simples, você olha sua família conversando, rindo, vivendo, e no canto observa tudo como se estivesse assistindo de fora. A vida ganha outra cor. O tempo desacelera. Você entende o que realmente importa. Sucesso também está na capacidade de servir, de resolver problemas, de ser aquele que abre caminhos quando os outros estão perdidos. Está em manter a calma em meio à tempestade, em liderar sem gritar, em proteger sem anunciar, em orientar sem humilhar. Na minha visão, sucesso não está nas coisas, mas nos sentimentos. Está na visão, na sabedoria, na interpretação das situações e, acima de tudo, na intimidade com Deus. Sucesso é ter paz para viver, força para continuar, clareza para decidir e propósito para caminhar. O resto, carros, viagens, cifras, é apenas consequência, nunca essência. Você precisa fazer uma escolha. Eu sei que você sonha com uma vida magnífica, uma ótima casa, uma família estruturada, filhos estudando nas melhores escolas, viagens de férias, tempo, liberdade. Mas existe um preço para isso, e eu nem estou falando do preço óbvio do trabalho e do esforço. Quero falar de outro custo, muito mais silencioso e, muitas vezes, mais difícil de pagar. O custo mental da mudança. A partir do momento em que você vê, você não consegue mais desver. Quando você começa a enxergar o mundo com outros olhos, como aconteceu comigo, algo dentro de você muda para sempre. Seus pensamentos mudam, seu modo de interpretar as situações muda, e você começa a sentir que está perdendo a sua essência. Eu passei exatamente por isso. Em certas altitudes, não é todo tipo de pássaro que consegue voar. O ar é mais rarefeito. O nível de oxigênio é menor. E nem todos querem, nem todos suportam subir tão alto. Com a sua vida, é a mesma coisa. Alguns familiares, alguns amigos, simplesmente
não vão acompanhar o seu novo ritmo. Seus pensamentos, suas atitudes e seus padrões irão mudar, e você vai perceber que já não se encaixa mais nos mesmos lugares, nas mesmas conversas, nos mesmos ambientes que antes faziam sentido para você. Pessoas que antes poderiam te aconselhar, talvez já não consigam mais te ajudar da mesma forma. Então, entenda. A partir do momento em que você decide mudar e se abrir para todas as informações que estão neste livro, você está, de fato, escolhendo se tornar outra pessoa. E isso exige responsabilidade. Antes de seguir em frente, você precisa fazer uma autoanálise sincera. Ficar sozinho por um tempo, refletindo sobre o que realmente quer para a sua vida. Porque o que está aqui não é entretenimento. As informações contidas neste livro são poderosas, e depois que você cruzar essa linha, não haverá mais como voltar a ser quem você era antes. Capítulo 1. Como sair da procrastinação e iniciar a vida dos seus sonhos. Aqui, eu começo a te apresentar a bússola, não para te conduzir para sempre, mas para que no futuro você seja capaz de encontrar o seu próprio norte e seguir em frente sozinho. O primeiro passo. Como o primeiro passo é complicado, né? Ele parece sempre mais pesado do que deveria, como empurrar um carro parado. No início, a força necessária para sair da inércia é enorme. Depois, quando o movimento começa, tudo se torna mais leve. Fazer algo novo, algo que você não domina, algo cujo resultado é desconhecido, é como caminhar no escuro. A mente imediatamente cria perguntas que paralisam. O que vão pensar? E se der errado? E se rirem de mim? É por isso que o primeiro passo carrega um peso desproporcional, porque ele não carrega apenas a ação. Ele carrega crenças antigas, inseguranças esquecidas, medos herdados e expectativas que você nem sabe de onde vieram. Quando comecei a escrever este livro, esses pensamentos me atacaram com força. Para quê? Por quê? Ninguém vai ler. E, inevitavelmente, lembrava dos rótulos do passado. Quando me chamavam de burro, quando duvidavam da minha capacidade. Eu pensava, como é que eu vou escrever um livro? Vai ter erro de português, vão me julgar. E antes mesmo de tentar, eu mesmo criava teorias que justificavam a desistência. A verdade é que eu não comecei com a ideia de escrever um livro. Era grande demais para mim naquele momento, distante demais. Então, eu dividi essa meta em pedaços menores. Escrevi uma única frase. Depois, 2 linhas. Depois, um pensamento solto, uma opinião rápida, uma reflexão qualquer. Apenas anotei. E, sem perceber, aquilo começou a ganhar forma. Começou a ganhar vida. E isso por si só me motivou a continuar o parágrafo que eu mesmo havia iniciado. Na minha empresa, ocorreu o mesmo. O negócio começou com um único cliente. Nem nas primeiras conexões profissionais que construí, nem na primeira oração que fiz, quando decidi renovar minha fé, nem na primeira página de um livro que li, quando ainda não tinha o hábito de ler, nem no primeiro projeto que me tirou da média e me levou para o próximo nível. Em nenhum desses momentos eu pensei no tamanho total da jornada ou na distância que ainda faltava percorrer. Eu só queria andar os próximos 100 metros, até onde o farol iluminava. E aos poucos, esse método simples começou a funcionar. Durante anos, eu acreditava que precisava saber tudo antes de começar, dominar todos os detalhes, prever todos os cenários e estar completamente pronto. Porém, essa busca pela perfeição foi justamente o que me travou por tanto tempo. A verdade é simples. Para começar, você não precisa de perfeição. Você precisa de vontade. A perfeição é consequência do processo, não condição para iniciá-lo. Ao longo do caminho, você vai estudar, evoluir, ajustar, corrigir e aprender.
O início nunca será perfeito. E não precisa ser. O movimento acontece quando você para de tentar prever tudo e se permite dar o primeiro passo imperfeito. Trace uma meta simples. Dê o primeiro passo. Inicie o movimento, porque no exato momento em que você decide começar, a vida começa a colaborar. Oportunidades surgem. Pessoas aparecem. Portas que você nem sabia que existiam começam a se abrir. A vida favorece quem se coloca em movimento. Nada acontece enquanto você está parado. Por isso, comece. Comece hoje. Comece pequeno. Uma palavra escrita, 1 quilômetro caminhando ou correndo, uma oração sincera, um ambiente diferente, um pensamento novo, um hábito saudável. Não subestime esses gestos. São eles que, repetidos, constroem mudanças profundas. É assim que grandes histórias começam, com um primeiro passo imperfeito, mas cheio de coragem. Por que fazer algo diferente? Posso usar meu próprio exemplo para ilustrar este ponto. Por que eu decidi escrever um livro? Poderia estar descansando, passando tempo com minha família, vivendo um sábado comum, daqueles destinados ao lazer e à pausa. Mas eu entendi algo essencial. A mente precisa, de tempos em tempos, sair da zona de conforto para encontrar novos caminhos e enxergar outras realidades. É esse movimento que faz a mente expandir. Eu sempre carreguei dentro de mim a sensação de que posso ser melhor do que fui ontem. Porém, para evoluir, não existe atalho. É preciso explorar territórios desconhecidos. Sucesso, para mim, significa ter a flexibilidade de aprender algo novo, enxergar o mundo por outras perspectivas e permitir que a vida me transforme por meio de experiências que fogem do óbvio. Escrever um livro é um exemplo perfeito disso. É singular em relação a tudo o que faço no meu dia a dia. Não é natural para mim, não é fácil, não é confortável. Mas justamente por isso eu decidi começar. Eu gosto de desafios, e nesse processo tenho aprendido muito mais do que imaginava. Mesmo que este livro não faça sucesso, e sinceramente, esse nunca foi o objetivo. O simples fato de eu estar me tornando melhor do que ontem já é algo surreal. Isso, para mim, já basta. O diferente tem o poder de abrir portas que você nem sabia que existiam. Quando você viaja para um lugar novo ou conhece um país totalmente distinto, percebe que aquilo que você pensava ser a única forma de viver era apenas uma entre milhares. As experiências ampliam seu repertório, seu olhar, seu entendimento. Você descobre que o mundo é vasto demais para ser vivido em apenas um caminho. E é por isso que deixo aqui uma recomendação simples, porém transformadora. Faça algo diferente, pelo menos uma vez por mês. Pode ser um caminho novo para ir ao trabalho, um almoço em um lugar que você nunca foi, uma aula diferente, uma conversa com alguém fora do seu círculo. Experimente o novo. Amplie seu portfólio de vida. Cada novidade é um convite para que você se torne alguém mais completo, mais consciente e mais preparado para os próximos capítulos da sua história. A importância do autoconhecimento. Aquela famosa frase: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É por isso que o autoconhecimento é fundamental. Você precisa saber quem você é, quais são seus desejos, seus sonhos, com o que quer trabalhar e o que realmente almeja para a sua vida. Eu descobri isso sozinho, na raça, e agora compartilho com você o meu método. Na época do ensino médio e da faculdade, eu tinha muitas dúvidas sobre qual caminho seguir. Foi quando percebi que tinha 3 opções claras. Então, decidi ir pelo processo de eliminação. Primeiro, pensei em concurso público. Achava que poderia ser legal. Entrei na prefeitura como comissionado e depois de ver como era a rotina,
percebi que aquilo não era, nem de longe, o que eu queria para a minha vida inteira. Então eliminei essa opção. Depois pensei em trabalhar em banco. Tentei entrar, mas ninguém me aceitava. Eu tinha feito economia, era alguém diferente, e graças a Deus não me aceitaram. Aquilo me fez enxergar que não seria um setor próspero para mim. Eliminei também. Sobrou a terceira opção: empreendedorismo. E eu pensei, vai ter que ser isso. No começo, era só uma renda extra, mas percebi que eu gostava daquilo. Eu gosto de risco. Não tenho medo de errar. E do sofrimento, eu também não tenho medo. Então comecei a trabalhar em cima disso. E foi através da minha empresa que veio a liberdade financeira da minha família. A chance de ajudar meus pais, de viajar para mais de 10 países. Tudo começou com um sonho. E com a consciência de que se eu voltasse para os caminhos que já sabia que me deixariam infeliz, eu estaria me traindo. Agradeço a Deus todos os dias pelas portas que foram fechadas em certos momentos da minha vida, porque elas me direcionaram para onde eu precisava ir. Tire um tempo, ainda nesta semana, para escrever aquilo que você almeja. Olhe para a sua realidade atual e questione sinceramente: a vida que estou vivendo hoje me levará ao lugar que desejo alcançar? Depois disso, escolha algo que está na sua mente há tempos, algo que você imagina que seria legal fazer, e simplesmente faça. Porque na maioria das vezes, nada é melhor do que sair da teoria e entrar na prática. É no movimento que a vida muda. Capítulo 2. Preparando a mente para os próximos níveis. Aqui, eu revelo as forças invisíveis que, sem você perceber, podem estar atrasando o seu crescimento. Te mostro os obstáculos que não aparecem no caminho, mas agem dentro de você. Você vai enxergar o que antes passava despercebido, mas que sempre influenciou suas escolhas. A força invisível do ambiente. O ambiente é uma das maiores forças invisíveis que moldam a nossa vida. O ser humano, por mais autônomo que acredite ser, é profundamente influenciado pelo contexto em que está inserido. Claro, sempre existirão exceções. A vida não é matemática, e o comportamento humano não segue fórmulas perfeitas. Mas, quando falamos de maioria, falar de ambiente é falar de destino. Se você tem 4 amigos que bebem com frequência, as chances de você se tornar o quinto são enormes. Se seus 4 amigos são corredores e você deseja manter a proximidade, cedo ou tarde terá de começar a correr também. Não porque você é fraco, mas porque o ambiente é mais poderoso do que a força de vontade isolada. Quer transformar sua vida? Comece transformando o ambiente. Antes de querer mudar hábitos, mude pessoas. Antes de querer mudar comportamentos, mude lugares. O ambiente tem uma capacidade silenciosa de moldar sua rotina, seu nível de energia, seus pensamentos e até suas ambições. E agora, imagine, se essa força, visível, porém ignorada, já nos influencia dessa forma, quantas outras forças invisíveis existem moldando nosso viver sem que percebamos? É por isso que eu estudo, aprendo e busco conhecimento todos os dias. Quero entender, ao menos uma parte dessas engrenagens ocultas que regem a nossa trajetória. A Bíblia já dizia: diga-me com quem andas e te direi quem és. Napoleon Hill e diversos autores renomados reforçam a importância da ambiência. E até experimentos científicos mostram isso. Como o caso famoso dos metrônomos, que com o tempo sincronizam seus movimentos sozinhos apenas por estarem no mesmo ambiente. Isso é ambiência. Isso é influência silenciosa. Mas aí, você insiste em permanecer ao lado daquele amigo que vive no bar, que tem a vida desorganizada, o casamento em ruínas, a mente confusa, e depois se pergunta por que sua vida não anda.
No final, tudo se resume a escolhas. Escolhas de ambientes. Escolhas de pessoas. Escolhas sobre quem você permite moldar o seu futuro. A força do subconsciente. Crenças que não são suas. Assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, 7. Essa afirmação resume de forma precisa a influência silenciosa das crenças que carregamos ao longo da vida. Joseph Murphy complementa essa ideia ao afirmar que o subconsciente aceita tudo aquilo que repetimos com emoção, seja verdade ou mentira. A partir dessa perspectiva, torna-se evidente que grande parte do que acreditamos sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre dinheiro, sucesso, trabalho, religião, time, não nasceu de decisões conscientes. A maioria das crenças que estruturam nossa identidade foi instalada em nós quando ainda éramos vulneráveis, num momento em que não possuíamos filtros, senso crítico ou consciência suficiente para questionar o que ouvimos. Apenas absorvemos. Pais, professores, familiares, líderes religiosos e pessoas com autoridade sobre nós lançaram frases carregadas de emoção que na época soaram comuns, mas que se transformaram em comandos internos profundos. Comentários como: a gente não pode comprar isso, dinheiro é difícil, quem tem muito dinheiro faz coisa errada, a vida é assim mesmo, pareciam apenas orientações práticas no cotidiano, mas se fixaram como verdades absolutas no subconsciente. O problema é que o subconsciente não analisa, não julga e não distingue realidade de percepção. Ele simplesmente aceita e passa a operar para proteger aquilo que foi registrado. Como verdade, é fundamental. Com isso, muitos adultos passam a vida acreditando que prosperar é arriscado, que crescer pode afastar pessoas, que ganhar dinheiro demais é perigoso, ou que certas conquistas não são para gente como nós. Essa programação invisível se manifesta em escolhas, medos, sabotagens silenciosas, recusas automáticas de oportunidades e sentimentos de inadequação diante de qualquer possibilidade maior do que a realidade conhecida. Um dos fatores que torna tudo isso ainda mais desafiador é o fato de que esse tipo de assunto raramente é abordado na escola. Aprendemos fórmulas matemáticas, regras gramaticais, datas históricas e conceitos técnicos, mas quase ninguém nos explica que a forma como pensamos pode limitar ou expandir nosso futuro. Ninguém nos alerta que frases aparentemente inofensivas podem se transformar em crenças destrutivas. Por isso, a maioria das pessoas só desperta para esse tema depois de sofrer, se frustrar repetidamente ou perceber que está presa a um ciclo que não sabe explicar. O autoconhecimento, nessas horas, deixa de ser um luxo e se torna uma necessidade. É importante lembrar que aprendemos, desde pequenos, observando e espelhando comportamentos. Crianças constroem suas crenças muito mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Elas registram a forma como os adultos lidam com problemas, com dinheiro, com frustrações, com autoridade e com desafios. Registram também o tom das conversas, as reações emocionais e os modelos de comportamento que se repetem. Sem perceber, muitos de nós crescemos carregando não nossas próprias convicções, mas uma coleção de crenças herdadas, copiadas e aceitas sem questionamento. Surge então uma pergunta inevitável: até que ponto eu me conheço de verdade? E até que ponto sou apenas o resultado de opiniões, medos e limitações de outras pessoas? O funcionamento do subconsciente pode ser ilustrado de forma simples com o ato de dirigir. No início, cada movimento exige atenção consciente. Pisar na embreagem, trocar a marcha, olhar os espelhos, frear. Com o tempo e a repetição, essa sequência deixa de demandar
esforço mental e desce para o nível subconsciente. Você passa a dirigir quase no automático, realizando tarefas complexas enquanto pensa em outras coisas. Da mesma forma, crenças repetidas ao longo dos anos vão descendo da camada consciente para o piloto automático da mente. Quando isso acontece, você pode recusar oportunidades sem notar, sentir medo sem motivo claro, se sabotar diante de algo promissor ou até se culpar por ter mais do que sua família já teve. Não porque você é incapaz, mas porque existe um sistema interno tentando proteger uma crença antiga, mesmo que essa crença não faça mais sentido. O objetivo deste capítulo não é encerrar o tema crenças, mas abrir uma porta de consciência. Talvez a trava que você sente hoje não esteja no mundo externo, nas circunstâncias, na economia ou na falta de oportunidades. Talvez ela esteja dentro de você, operando silenciosamente por meio de uma crença que você nem percebeu que carregava. Reconhecer isso é o primeiro passo para uma jornada de autoconhecimento real. Uma jornada que envolve reflexão, estudo, observação profunda e, muitas vezes, ajuda profissional. A partir desse reconhecimento, nasce a possibilidade de reescrever a própria história, substituindo crenças herdadas por verdades conscientes, escolhidas e construídas de forma madura. Mentalidade baixa. X alta. A mentalidade baixa é a da pessoa que enxerga sempre o lado negativo das coisas. Ela vê o esforço do outro e, em vez de apoiar, tira sarro. Crítica. Desvaloriza. Quando alguém tenta crescer, ela tenta puxar de volta para a média, não porque é forte, mas porque é limitada. A pessoa de mentalidade baixa acredita que inteligência é dom, que ou você nasce assim ou nunca será. Ela acha que já passou da idade de aprender, que não é capaz de desenvolver uma nova habilidade, que isso não é para mim. E com essas crenças, ela trava o próprio crescimento antes mesmo de tentar. Ela também se rende facilmente à autoridade. Se um médico, por exemplo, dá uma notícia negativa, aquela sentença vira um destino absoluto em sua mente. Professores, palestrantes, pessoas de jaleco, títulos ou cargos altos exercem uma influência profunda sobre quem tem mentalidade fraca. A pessoa não questiona, não interpreta, não busca alternativas. Apenas aceita como verdade final. A mentalidade baixa é passiva. Ela espera, reclama, se vitimiza, justifica e, aos poucos, constrói uma prisão invisível em torno de si mesma. Já a mentalidade alta funciona de forma completamente oposta. A pessoa de mentalidade alta enxerga beleza até em situações críticas, enxerga aprendizado na dor. A mentalidade alta enxerga potencial no iniciante. Ela sabe que pode ficar mais inteligente, sabe que pode se esforçar mais, sabe que o erro não é fracasso, é ferramenta de evolução. Ela não se limita pela idade, não se limita pela origem, não se limita por rótulos. Ela funciona como a mente de um bebê. O bebê não pensa, isso é difícil demais para mim. Ele simplesmente tenta. Cai, levanta, tenta de novo, erra, ajusta, executa. E, em algum momento, a mentalidade alta avança. Depois fala, depois corre, depois aprende tudo o que precisa aprender. O bebê não reclama, ele executa. Essa é a essência da mentalidade alta. Agir antes de duvidar, tentar antes de reclamar, executar antes de justificar. Enquanto a mentalidade baixa pergunta, e se der errado? A alta questiona, e se der certo? Enquanto uma busca segurança, a outra busca crescimento. Enquanto uma foge do erro, a outra usa o erro como professor. Se você quer se aprofundar nesse tema e transformar sua forma de pensar, indico fortemente a leitura do livro
Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol S. Dweck. Esse livro muda completamente a forma como você enxerga inteligência, erro, esforço e evolução. No final, a grande diferença entre quem vence e quem não sai do lugar quase nunca está nas condições externas. Está na mente. Capítulo 3. As armas práticas da transformação. Neste capítulo, vamos falar das ferramentas e estratégias reais que você já pode começar a aplicar agora, de forma prática, simples e possível. Nada aqui exige talento extraordinário, dinheiro alto ou uma vida perfeita. Exige apenas compromisso. Compromisso com a versão de você que decidiu não parar mais no mesmo lugar. O poder dos pequenos hábitos diários. Nós costumávamos não valorizar os hábitos cotidianos. Achamos que só grandes decisões mudam a vida. Mas a verdade é exatamente o contrário. São os hábitos sutis, repetidos ao longo do tempo, que constroem ou destroem qualquer realidade. Combine hábitos com tempo e você pode transformar absolutamente qualquer coisa. Como diz o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nada resiste à constância. Escreva uma página por dia. Apenas uma. Parece pouco. Mas ao final de um ano, você terá escrito 365 páginas. E mais do que isso, terá desenvolvido uma habilidade absurda na escrita. Estude inglês 30 minutos por dia. Parece pouco. Mas ao final de um ano, você estará falando muito bem. Leia 10 páginas por dia. Treine 20 minutos. Dedique 5 minutos para orar. Caminhe por 15 minutos. Tudo isso parece pequeno, até que o tempo faz seu trabalho. São as decisões diárias sutis que causam os maiores impactos de uma vida inteira. Se você quer mudar sua vida, não comece tentando mudar tudo de uma vez. Comece mapeando seus hábitos. Observe o que você faz todos os dias. Depois disso, troque hábitos prejudiciais por hábitos melhores. Um de cada vez. No começo, vai ser árduo. Vai dar preguiça. Vai parecer chato. Seu corpo vai resistir. Seu cérebro vai criar desculpas. Mas com o tempo, ele se adapta. Aquilo que era pesado vira automático. Aquilo que era esforço vira identidade. Você não faz mais o hábito. Você se torna a pessoa daquele hábito. Disciplina no início. Liberdade no final. Se você quer aprofundar essa visão, indico fortemente a leitura do livro Hábitos Atômicos. Ele tem o poder de mudar completamente a forma como você enxerga crescimento, disciplina e constância. Nunca subestime o poder de um gesto pontual, feito todos os dias. É assim que pessoas comuns constroem resultados extraordinários. Nunca seja um acomodado. Apenas comece e deixe o ego de lado. Quando alguém decide começar algo novo, o bloqueio é a falta de dinheiro, de conhecimento ou de oportunidade. Além disso, é o pensamento silencioso, porém poderoso, que diz: o que os outros vão pensar de mim? Esse é o tipo de barreira que paralisa mais sonhos do que qualquer crise econômica. A pessoa não deixa de fazer porque é difícil. Ela desiste porque imagina que será julgada. Muita gente pensa: eu não vou sair vendendo de porta em porta. Vão me achar carente. Ou, eu não vou trocar um emprego de escritório por cortar grama. Isso é descer na vida. Esses pensamentos não vêm da razão, vêm do ego. E se você não aprender a calçar as sandálias da humildade, irá perder inúmeras oportunidades que poderiam mudar a sua realidade. No final, a escolha é sua. Manter a aparência ou construir o futuro. Um exemplo simples, mas extremamente poderoso, mostra como oportunidades básicas podem se transformar em renda real. Imagine pequenas cidades, onde muitas vezes
não há varredores de rua suficientes. Com cerca de R$ 100, você compra uma vassoura, alguns sacos de lixo e vai de porta em porta dizendo: estou precisando de renda. Se eu limpar a frente da sua casa e tirar os matinhos da calçada, você me ajuda? Pode ter certeza. Muitas pessoas vão reconhecer sua coragem e te ajudar. Se você visitar 30 casas e apenas 10 aceitarem pagar R$ 10, isso já são R$ 100 no dia. Em uma semana, R$ 600. Em um mês, descansando aos domingos, R$ 2.400. Descontando custos, sobram cerca de R$ 1.800 líquidos. Um salário digno, conquistado apenas com dedicação e humildade. E o melhor, isso é só o começo. O verdadeiro jogo do empreendedor está em fidelizar esses clientes, conquistar novos e, futuramente, contratar alguém para te ajudar. É assim que um serviço simples pode virar um negócio. Essa lógica vale para cortar grama, lavar carros, limpar calçadas, pintar meio-fio, organizar quintais e inúmeros outros serviços. O ponto não é o serviço em si, mas a mentalidade. Eu fui simples de propósito aqui, porque queria ilustrar uma verdade que poucos aceitam. Você pode começar qualquer negócio, desde que esteja disposto a deixar o ego de lado. A vergonha é muito mais cara do que a falta de dinheiro. Quem não vence o orgulho nunca chega à prática. E quem não chega à prática não chega ao resultado. A humildade é um multiplicador de oportunidades. É ela que te coloca em movimento, que abre portas, que destrava caminhos e que te permite crescer, enquanto a maioria ainda está preocupada com o que os outros vão pensar. Grande parte das pessoas está travada não pela dificuldade, mas pelo orgulho. E o orgulho não paga boleto, só atrasa o início. Desafio. Faça algo que talvez fira seu ego. Geralmente, a resposta que você procura está exatamente no lugar onde você tem medo ou vergonha de entrar. O desconforto inicial é forte, mas a liberdade que vem depois é ainda maior. Quem vence a vergonha, destrava a vida. Quem não vence, continua explicando por que não dá, enquanto o tempo passa. Projetos gostam de silêncio. Evite falar em excesso sobre aquilo que ainda não aconteceu na sua vida. Existe uma dissipação de energia quando você transforma planos em palavras antes da hora certa. E essa perda de energia não é apenas emocional. Ela é mental, espiritual e até comportamental. Quando você anuncia algo que ainda não construiu, você expõe esse projeto a frequências contrárias, a ruídos, a opiniões, a invejas silenciosas e a interferências que não precisavam existir. Há outro perigo ainda mais sutil. Quando você conta algo que pretende fazer, o seu cérebro interpreta, em parte, como se aquilo já tivesse sido realizado. Existe uma sensação inconsciente de conclusão. E isso é arriscadíssimo, porque essa falsa sensação de conquista reduz a urgência da execução. Você se sente satisfeito antes mesmo de ter começado. E quem se satisfaz cedo demais, raramente termina o que começou. Projetos verdadeiramente grandes precisam, antes de tudo, de silêncio. Silêncio para criar. Silêncio para errar. Silêncio para ajustar. Silêncio para crescer longe dos olhares que não compreendem o processo. Você não precisa esconder tudo de todos, mas precisa selecionar com extrema sabedoria com quem você compartilha. Algumas pessoas podem ouvir para construir, outras apenas ouvem para comparar, minimizar, desacreditar ou, inconscientemente, torcer contra. Por isso, a regra é simples e poderosa. Fale mais sobre o que você já viveu do que sobre o que você ainda vai viver. Conte histórias
do que foi conquistado. Compartilhe aprendizados do que já foi atravessado. Mas proteja, com zelo, aquilo que ainda está em gestação. O futuro gosta de crescer no escuro. Assim como uma semente, se você a desenterra todos os dias para ver se está crescendo, você a mata antes da colheita. Siga um caminho diferente. Se você quer ter uma vida diferente da média, precisa, inevitavelmente, fazer coisas diferentes da maioria. Isso parece óbvio, parece claro, mas não é compreendido pela maior parte das pessoas. Elas dizem que querem uma vida extraordinária, mas continuam presas aos mesmos hábitos comuns, às mesmas distrações, ao mesmo ciclo emocional e social que mantém todos no mesmo nível. A verdade é que subir um degrau exige abandonar o conforto do degrau anterior. E isso dói. Momentos de prazer imediato precisam ser substituídos por momentos de estudo, de silêncio, de trabalho profundo. Não é que você esteja proibido de ir a um show, de se distrair, de aproveitar a vida. Mas, por um período, você vai precisar abrir mão voluntariamente desses prazeres triviais para construir algo maior. Não é que seja errado conversar com amigos sobre assuntos aleatórios, mas você terá que evitar esse tipo de conversa o máximo possível. Não porque você ficou arrogante, mas porque a sua mente agora trabalha em outro ritmo. E cada distração tem um custo que quase ninguém calcula. Você será convidado para ambientes que antes faziam todo sentido para o seu eu antigo. Reuniões sociais, aniversários, encontros que parecem inofensivos. E, por educação, seu instinto vai dizer: eu deveria ir. Afinal, aquela pessoa te ajudou em algum momento. Só que o crescimento não respeita a nostalgia. E conforme você sobe, as decisões ficam mais desafiadoras. Algumas dessas decisões vão inevitavelmente magoar pessoas naquele momento. Não por maldade, mas porque o seu caminho começa a se distanciar do caminho delas. E é exatamente aqui que muitos voltam para a média. Não por falta de capacidade, mas por medo de desagradar. Por medo de parecer diferente. Por medo de assumir que querem mais. Mas você precisa entender algo com clareza absoluta. Se você busca algo maior, isso exigirá sacrifícios maiores. E não sacrifícios aleatórios. Sacrifícios específicos, conscientes, calculados, estrategicamente escolhidos. Sacrifícios que têm propósito. Esse propósito, esse algo maior, pede algo de você. Pede que você abandone partes da sua antiga identidade. Pede que você renuncie temporariamente a prazeres que a maioria não consegue viver sem. Pede que você se afaste de ambientes que já não conversam com o futuro que você quer construir. Porque o preço de uma vida extraordinária nunca é pago à vista, em um único golpe. Ele é pago diariamente, na forma de escolhas difíceis, silenciosas, que ninguém vê, ninguém aplaude e ninguém valoriza no começo. E esses sacrifícios, no início, parecem perdas. Mas, com o tempo, se revelam como investimentos. Enquanto muitos escolhem o conforto agora e a dor depois, você vai optar pela dor neste momento e pelo conforto depois. Enquanto muitos buscam prazer imediato e arrependimento futuro, você vai construir disciplina agora para colher liberdade mais adiante. Ser diferente vai te fazer se sentir sozinho, em alguns momentos. Vai gerar questionamentos, vai gerar julgamentos, vai gerar afastamentos, mas também vai te levar a lugares que a maioria nunca vai conhecer. No final, só existem dois caminhos: o caminho da aprovação social ou o caminho do crescimento pessoal. Os dois não caminham juntos por muito tempo. Capítulo 4. Começando seu plano de evolução.
A transformação não acontece em um piscar de olhos. Ela exige processo, confronto e maturidade. Nem todos vão entender sua mudança, nem todos vão aceitar a nova versão que nasce em você. Aqui não existem atalhos. Existe batalha. A partir deste ponto, você deixa de ser espectador e passa a ser protagonista da própria história. Vencer não é um evento, é uma construção diária. Processo. Todos os conceitos e teorias apresentados neste livro exigem tempo para serem traduzidos do plano mental para o plano físico. Nada acontece imediatamente. O processo é uma lei e não adianta tentar negociá-la. Pense em uma semente. Existe o momento de plantar, o momento de germinar, o momento de crescer, o de amadurecer e, finalmente, o de colher. Cada etapa tem uma função, um ritmo e uma sabedoria própria. E mesmo a colheita, que muitos imaginam ser apenas sombra e água fresca, exige esforço. É preciso trabalhar para ir até o campo e retirar o fruto. A vida funciona exatamente assim. Aprecie o processo. Cada momento da sua vida carrega uma oportunidade única de aprender e de experimentar. Esse tempo não volta mais, e as pessoas que passam por ele também não. Cada fase traz uma lição essencial, e cada etapa possui um propósito específico. Pular processos é caro, porque toda etapa ignorada cobra juros no futuro. Uma frase que ouvi certa vez reduziu minha ansiedade de forma profunda. Ansiedade é falta de fé. E faz muito sentido. Fé é acreditar que existe um Deus poderoso, dono de tudo, que trabalha a seu favor. Se ele colocou algo no seu coração e isso glorifica o nome dele, então você receberá. Não no seu tempo, mas no dele, que é perfeito. A ansiedade nasce da ilusão de que você precisa controlar tudo. A fé nasce da confiança de que Deus já está cuidando. Muitas vezes, quando tentamos adiantar processos, tudo dá errado justamente porque não era o tempo determinado. A semente forçada a brotar antes da hora morre. O fruto arrancado, verde amarga. A borboleta tirada do casulo, antes do esforço necessário, perde a capacidade de voar. Cada fase tem sua dor e sua beleza. Cada etapa tem sua razão. E o processo, lento, às vezes incômodo, mas sempre necessário, é o que nos transforma em quem precisamos ser para receber aquilo que pedimos. Não apresse Deus. Não apresse a vida. Não apresse você mesmo. No tempo certo, tudo floresce. Retire qualquer pensamento de escassez da sua vida. A escassez não começa no bolso. Ela começa nas palavras. Hoje mesmo fomos ao mercado e, ao olhar alguns preços, minha esposa disse: "Nossa, como o mercado está caro." Eu corrigi na hora, não por ignorância da realidade, mas por consciência da vibração que cada frase carrega. Eu respondi: "O mercado está barato." Nunca esteve tão barato para nós. A maioria das pessoas fala frases de escassez no automático. Herdam expressões dos pais, dos avós, de ambientes em que tudo era contado, pesado e medido, como se a vida fosse sempre um campo de batalha contra a falta. Quando casamos, ela trazia muito disso. Uma mentalidade programada pela avó. Reclamar do preço da energia, da água, do gás, do mercado. Eu fui reprogramando, com paciência, explicando sobre a energia que uma palavra emitida carrega. O que você declara se torna a moldura pela qual sua mente enxerga o mundo. E o subconsciente absorve tudo, sem filtros. Ele não distingue brincadeira de afirmação. Ele só entende de vibração. Acredite ou não. Você não precisa ter nada físico naquele momento para se posicionar mentalmente em um lugar de abundância. Mas as declarações que você faz, as frases que você repete, a energia que você emite,
são determinantes para o tipo de mesa em que você vai sentar, as pessoas com quem você vai se relacionar, os negócios que vai acessar. Quem reclama do preço das coisas, reclama da vida sem perceber. E a vida, obediente, devolve o mesmo. Mais dificuldade, mais escassez, mais situações que confirmem o padrão mental. Você atrai o que vibra. Se a vibração é de falta, a falta será multiplicada. Se a vibração é de abundância, a vida te abre portas que você nem sabia que existiam. Por isso, quando um pensamento negativo aparece, e ele sempre aparece, substitua. Não empurre para baixo. Substitua. Troque imediatamente por algo proveitoso, próspero, expansivo. E sinta como se fosse real, porque o universo não responde ao que você diz, responde ao que você sente. Reclamar é fácil. Reprogramar é escolha. E essa escolha define o seu destino. O tempo como estratégia de vitória. A paciência é uma habilidade rara. Em um mundo em que todos querem começar e já colher, em que as pessoas desejam plantar hoje e colher amanhã, a paciência se torna um diferencial competitivo. Nada grande é construído da noite para o dia, porque crescimento exige tempo. E o tempo, por sua vez, demanda paciência. A pressa até pode parecer eficiência no início, mas se revela, no longo prazo, como um inimigo silencioso da construção sólida. Hoje, muitos iniciam qualquer projeto esperando resultados imediatos. Querem antecipar o conforto, acelerar etapas, conquistar símbolos externos de sucesso antes de construir o fundamento interno que os sustenta. Querem o carro, a casa, a validação social, mas sem transitar pelo processo que lapida, fortalece e prepara a pessoa para manter aquilo que deseja conquistar. Quando tentam pular fases, acabam pagando caro. O dinheiro, especialmente, pune a pressa. Pune decisões tomadas pelo ego. Pune quem quer provar algo rápido demais. Pune escolhas emocionais que não conversam com a realidade financeira do momento. Às vezes, você até tem dinheiro para comprar uma casa de 300 mil, mas não é o momento. O seu capítulo atual é outro. Você ainda está na fase de morar em uma casa simples, pagar um aluguel baixo, juntar caixa, estruturar base, criar lastro e fortalecer seu próprio fôlego financeiro. Cada etapa tem uma razão de existir. Não é o universo te negando algo, é o universo te preparando para receber sem quebrar. O tempo da colheita chega, mas, antes dele, vem sempre o tempo da estrutura. Pular essa fase é como construir um prédio de 10 andares sobre uma fundação de madeira. Você até ergue, mas não sustenta. É importante compreender que paciência não é passividade. Paciência é estratégia, é ter clareza do capítulo em que você está e aceitar que não pode agir como se estivesse no capítulo 15, quando ainda está vivendo o capítulo 2. É reconhecer que antes do luxo vem o arroz com feijão. Antes do conforto vem o esforço. Antes da colheita vem o plantio invisível, cansativo e repetitivo, aquele que ninguém aplaude. Paciência é respeitar seu próprio tempo de construção, sem se envenenar com comparações ou pressões externas. A paciência protege o seu caixa. Ela evita decisões irreversíveis. Ela te impede de se destruir, tentando viver algo que ainda não pertence à sua fase atual. Mais do que isso, a paciência multiplica seus resultados no futuro. Quem queima etapas encurta o caminho, mas também encurta a capacidade de permanecer. Quem respeita o tempo ganha não apenas o resultado, mas a maturidade para sustentá-lo. A impaciência cria conquistas frágeis. A paciência
constrói conquistas duráveis. No fim das contas, quem domina a paciência, domina o jogo. Porque vence não quem chega rápido, mas quem chega forte. Não quem demonstra mais, mas quem constrói melhor. Não quem acelera por ansiedade, mas quem avança por consciência. A paciência é a habilidade da vitória. E é exatamente ela que separa quem apenas sonha de quem realmente sustenta um legado. O básico sempre vence. Uma das maiores lições que aprendi ao longo da minha vida é que o básico sempre vence. As pessoas se perdem em teorias complexas, modelos mentais sofisticados, palavras rebuscadas e metodologias que mais confundem do que ajudam. No entanto, quando você retira toda a camada de maquiagem intelectual que costuma envolver o discurso sobre sucesso, tudo se resume a algo elementar: fazer o básico funcionar de forma consistente. É arroz com feijão. É o fundamento bem feito. É a repetição de poucos movimentos essenciais, praticados com disciplina, até se tornarem parte da sua identidade. No campo das vendas, observa-se isso de maneira evidente. Muitos acreditam que, para vender, precisam dominar 50 técnicas diferentes, decorar inúmeros gatilhos mentais ou aplicar frameworks complexos de copywriting. A verdade é que nada disso importa se você ainda não executou o simples. Você não precisa conhecer tudo. Precisa conhecer um método, apenas um, e repeti-lo até que funcione, até que você desenvolva a habilidade pela prática e não pelo excesso de teoria. A simplicidade, quando aplicada com consistência, supera qualquer estratégia brilhante que nunca sai do papel. É o simples, direto e repetido que constrói resultado real. Com finanças, acontece exatamente o mesmo. Antes de aprender, termos técnicos como EBITDA, ROE, Valuation, Equity ou CAPEX, é necessário compreender o fundamento que sustenta qualquer estrutura financeira saudável. Gastar menos do que se ganha e reinvestir o excedente no próprio negócio. Esse princípio, apesar de parecer óbvio, é ignorado pela maior parte das pessoas, porque não soa sofisticado o suficiente. Porém, é justamente o básico que constrói a base para qualquer escalada futura. Quando o caixa está saudável, quando o negócio gira com previsibilidade e quando existe consistência no reinvestimento, aí sim faz sentido aprofundar conhecimentos, adotar ferramentas avançadas e otimizar processos, mas tentar sofisticar antes de ter resultado é como tentar colocar acabamento em uma casa que ainda não tem fundação. Não sustenta. O básico vence porque é o único elemento verdadeiramente sob nosso controle. Ele não depende de condições ideais, de mercado favorável, de teoria avançada ou de talento acima da média. Ele depende apenas de disciplina e repetição. No mundo real, vence quem executa, e não quem sabe mais. A busca permanente por refinamento antes da prática se torna muitas vezes uma forma elegante de procrastinação. As pessoas se escondem atrás da complexidade porque têm medo de começar pelo simples, que exige constância e responsabilidade. Por isso, o básico sempre vence. Ele é a parte do processo que ninguém valoriza, mas é exatamente o que sustenta qualquer resultado extraordinário. Quando você domina o básico e continua fazendo o mesmo quando se torna entediante, você cria uma vantagem que a maioria nunca experimenta: consistência. E consistência, ao longo do tempo, supera genialidade, sorte e até mesmo talento. O básico é o tijolo indivisível de todo sucesso visível. Sempre. Não seja um obeso mental. Eu conheço muitas pessoas que acumulam conhecimento como quem acumula calorias, sem nenhum movimento real para queimar. São inteligentes, estudadas, sabem todas as teorias, têm vocabulário técnico,
citam autores, decoram conceitos, mas vivem paralisadas. A mente delas é grande, pesada, cheia de ideias, porém, o corpo, as mãos e a vida não se movem. Esse é o perigo da obesidade mental: consumir demais e praticar de menos. Ficar preso no ciclo vicioso do aprender, 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 sem nenhuma ação que transforme teoria em resultado. Todo conhecimento que não encontra prática vira peso morto. O peso morto afunda. A partir do momento em que você aprender um termo novo, um conceito novo, uma perspectiva nova, execute, teste, coloque para fora, leve para a rua. A vida não muda pela quantidade de livros que você lê, mas pela potência de cada ensinamento que você aplica. É a execução que molda seu caráter, que te dá feedback real, que te entrega o feeling que nenhum autor do mundo consegue te dar. A teoria te mostra o caminho. A prática te mostra quem você é. Não seja um acumulador de sabedoria que nunca vira vida. Prefira ser alguém que, ao aprender uma coisa simples, transforma tudo ao redor. Porque, no fim, não é o quanto você sabe, é o quanto você faz com o que sabe. Custo de oportunidade, o preço que você não vê. Existe um conceito da economia que, quando desce para a vida real, muda completamente a forma como tomamos decisões: o custo de oportunidade. De maneira simples, custo de oportunidade é o preço oculto de escolher uma coisa e automaticamente abrir mão de outra. Toda vez que você toma a decisão A, existe uma B que está deixando de ser feita. E quase nunca esse custo invisível é colocado nos cálculos. Eu gosto de explicar isso usando o exemplo de carro, porque quase ninguém considera essa variável. Quando alguém pensa em comprar uma Hilux de R$ 300 mil, normalmente calcula IPVA, seguro, combustível, manutenção e depreciação. Mas pouquíssima gente inclui na conta o que, para mim, é o principal: o custo de oportunidade desse dinheiro. Se, ao invés de colocar R$ 300 mil em cima de um carro, você depositar esse mesmo valor em um CDB, rendendo em torno de 1% ao mês, isso significaria algo próximo de R$ 3 mil caindo na sua conta todo mês, sem esforço. Adicional. No momento em que você escolhe ter a Hilux na garagem, você está escolhendo não receber esses R$ 3 mil mensais. Eles deixam de existir para você. Ninguém te manda um boleto escrito custo de oportunidade R$ 3 mil. Mas ele está ali, silencioso, todo mês. É um custo real e invisível. Além disso, existe a questão da liquidez. Um investimento adequado te permite reagir com rapidez a imprevistos e oportunidades. Já um carro é um ativo que se desvaloriza com o tempo e que dificilmente se transforma em dinheiro de um dia para o outro sem perda. Quando você troca dinheiro líquido por um passivo desse tipo, não está trocando apenas um bem por outro. Você está abrindo mão de juros, segurança e flexibilidade. Isso não significa que você nunca deve comprar carro, viajar ou realizar sonhos materiais. O ponto é outro. Todas as decisões têm custos invisíveis, e eles precisam ser vistos. Esse conceito vai muito além do dinheiro. Ele aparece quando você escolhe passar 3 horas rolando o feed do celular. O custo de oportunidade é tudo que você deixou de aprender, construir ou viver. Ele aparece quando você mantém uma amizade tóxica. O custo são as conexões saudáveis que você não cultivou. Ele aparece quando você aceita um emprego que te consome inteiro. O custo pode ser um negócio que nunca nasceu porque você não tinha energia mental nem física para começar. Toda decisão
tem dois preços: o visível e o invisível. O visível está na tela do banco ou na sua agenda. O invisível está no custo de oportunidade, aquilo que você deixou de ganhar, de viver, de aprender ou de se tornar. E quando você entende isso, sua forma de decidir muda para sempre. Você não pergunta apenas quanto custa isso, mas também o que eu deixo de ganhar, viver ou me tornar se eu seguir por esse caminho e não pelo outro. A partir de agora, eu te convido a usar esse conceito na prática. Sempre que estiver diante de uma decisão importante, pegue um papel e escreva: se eu escolher a opção A, qual é o custo de oportunidade? O que estou deixando na mesa por não escolher a B? Escreva com sinceridade. Coloque números, tempo, energia, consequências. Não decida mais apenas pelo impulso ou pela emoção do momento. Meu desafio para você é simples. Pense em uma decisão grande que você está para tomar, ou que tomou recentemente, e faça esse cálculo. Se for dinheiro, coloque valores reais, como no exemplo da Hilux e da CDB. Se for carreira, escreva o que está abrindo mão em termos de aprendizado, network, crescimento. Se for relacionamento, reflita sobre o que aquela escolha constrói ou impede de construir. Você nunca vai eliminar completamente os riscos da vida, porque viver é escolher e perder o tempo todo. Mas a partir de agora, pelo menos, você não vai mais ignorar o custo de oportunidade. E isso, sozinho, já te coloca anos de maturidade na frente da maioria. Pergunte a Deus antes de fazer qualquer coisa. Sempre que você for iniciar algo novo, tomar uma decisão difícil ou mudar de rota, aprenda uma coisa. Pergunte primeiro a Deus se isso está alinhado com a vontade dele. Porque vai por mim. Quando você faz sozinho, achando que é o cara, o mais inteligente da sala, aquele que controla tudo, você cai. E cai feio. Muitas vezes, a resposta dele não vem no tempo que você quer. Às vezes, demora. Às vezes vem de formas inesperadas. Às vezes, vem em silêncio. Mas ela sempre vem. O problema é que as pessoas querem velocidade, quando Deus quer processo. Você precisa aprender a esperar. Esperar orando. Esperar se aproximando. Esperar de forma sensível a direção de Deus. Isso que eu estou te dizendo aqui é, sem exagero, uma das lições mais importantes deste livro. Peça direção para Deus antes de agir. Ele já sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 30 minutos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, 1-3. Quando você entrega o controle, você não perde força. Você ganha proteção. Você ganha direção. Você ganha paz. E a partir do momento em que você entende isso, sua vida nunca mais caminha sozinha. Aprenda a falar não. Muitos de nós fomos criados para sermos educados, prestativos e sempre prontos a ajudar. A sociedade, de forma sutil, reforça a ideia de que dizer sim é sinal de bondade, maturidade e relações saudáveis. No entanto, existe uma diferença profunda entre ser educado e ser disponível para tudo. Aprender a dizer não exige coragem no início, mas se revela libertador com o tempo. O não é uma rejeição ao outro. É um compromisso consigo mesmo. Ele funciona como um combustível para o foco, um filtro que separa o que importa do que apenas ocupa espaço. Imagine que você decide escrever um livro
começar um projeto ou construir algo que exige silêncio, concentração e disciplina. No exato momento em que você abre a primeira página ou dá o passo inicial, surgem convites. Alguém chama para sair, para beber, para conversar sobre assuntos irrelevantes. E se você não aprender a defender o seu tempo e suas prioridades, qualquer interrupção se transforma em um desvio de rota. O compromisso é, antes de tudo, com você, com o que você se propôs a construir, com a vida que você pretende viver. Sem essa proteção, sua agenda se torna território aberto para os interesses e urgências alheias. Eu mesmo aprendi isso na prática. Quando estou ocupado, eu simplesmente não atendo. Não se trata de falta de educação, mas de preservação. Quando alguém pede algo emprestado e eu digo não, alguns ficam chateados. Mas é preciso entender que meu compromisso é com a minha trajetória, e não com distrações ou armadilhas disfarçadas de favores. O tempo é a matéria-prima da vida. Cada sim que você dá para o mundo é um não silencioso para aquilo que você poderia estar construindo. Com o tempo, passei a compreender por que pessoas importantes e altamente produtivas têm secretárias, filtros, agendas bloqueadas e camadas de acesso. Não é arrogância, como muitos imaginam. É proteção. Essas pessoas aprenderam a dominar suas escolhas, entenderam que produtividade não é fazer tudo, mas sim fazer o que importa. Elas sabem que o foco é frágil, que energia é limitada e que a agenda precisa ser defendida como um território sagrado. Quem não controla o próprio tempo acaba vivendo na agenda dos outros. Aprender a falar não é, essencialmente, aprender a cuidar de si. É entender que você é o guardião das suas horas, dos seus projetos e da sua paz. É reconhecer que nem todo convite merece resposta, nem toda demanda merece prioridade, nem toda relação merece acesso irrestrito. Quando você domina essa habilidade, a vida se reorganiza. O que não tem valor, cai por terra. O que importa, ganha espaço. E você finalmente passa a caminhar com clareza, propósito e direção. Dizer não não fecha portas. Na verdade, abre as portas certas, aquelas destinadas à pessoa que você está se tornando. A lei marginal do dinheiro e a pirâmide de Maslow. Existe um ponto em que o dinheiro deixa de resolver problemas de sobrevivência e passa a tentar preencher buracos emocionais. É exatamente aí que, se você não tiver clareza, corre o maior risco de se perder. Para explicar isso de forma simples, uni duas ideias poderosas: a lei marginal do dinheiro e a pirâmide de Maslow. Quando essas duas estruturas se encaixam, você entende por que os primeiros R$ 1.000 têm um impacto gigantesco na sua vida. E por que o milionésimo real, muitas vezes, não muda absolutamente nada por dentro. Na economia, existe o conceito de utilidade marginal. Cada unidade adicional de um bem gera menos prazer ou benefício do que a unidade anterior. Trouxe esse conceito para o dinheiro. A lei marginal do dinheiro, como apresento aqui, afirma que cada real adicional tem um impacto diferente, dependendo da fase da vida em que você está. Os primeiros R$ 1.000 têm um poder imenso. Os próximos R$ 1.000 já têm um impacto menor. E, depois de certo ponto, mais dinheiro não muda sua essência, apenas decora a superfície. Agora, ao colocar essa lei dentro da pirâmide de Maslow, tudo ganha clareza. Na base estão as necessidades fisiológicas: comida, água, sono, abrigo. Logo acima, a segurança: trabalho, estabilidade, saúde, proteção. Depois vem pertencimento, autoestima e, no topo, autorrealização. Viver propósito, expressar talentos, sentir significado. Observe o dinheiro subindo essa pirâmide. Os primeiros R$ 1.000 fazem diferença justamente na base. Eles pagam comida,
luz, um aluguel atrasado. Esse dinheiro não é apenas transação, é oxigênio entrando num pulmão quase sem ar. É um dinheiro que devolve dignidade, reduz medo, traz alívio. Conforme a renda sobe, suas necessidades básicas deixam de ser um incêndio. Aquilo que era sobrevivência vira rotina. Então, a lei marginal do dinheiro começa a perder força. O milésimo real a mais já não tira você da crise, apenas melhora detalhes. Ele deixa de definir se você vai comer e passa a definir como você vai. Nesse ponto, o dinheiro escala a pirâmide. Compra a sensação de segurança, status, pertencimento, símbolos, ego. E é aqui que mora o perigo. Quem não entende isso, entra numa corrida infinita. O vazio muda de nível, mas a pessoa continua tentando resolvê-lo com o mesmo remédio: mais dinheiro. Sobe a renda, mas não sobe o senso de propósito. Aumenta o patrimônio, mas não aumenta o significado. A dor virou emocional e espiritual, mas a tentativa de cura continua financeira. O que antes tirava você da fome, agora só mascara um buraco interno. Se você observar sua própria história, isso se confirma. O primeiro salário, R$ 1.000, R$ 1.500, tinha um impacto gigantesco. Ele mudou sua autonomia. Mas quando sua renda dobrou, os próximos R$ 1.000 já não geraram a mesma libertação. Hoje, alguém que ganha R$ 50.000 por mês sente quase nada ao ganhar mais R$ 1.000. A utilidade marginal despenca. O dinheiro não mexe mais na vida real, apenas nos detalhes, nos luxos, nas marcas. Quando entendemos isso, as perguntas mudam. Em qual nível da pirâmide estou usando meu dinheiro agora? Se você ainda luta por necessidades básicas, cada real precisa fortalecer a base. Alimentação decente, moradia segura, saúde, estrutura mínima. Nesse estágio, luxos são armadilhas. Eles roubam força da lei marginal do dinheiro. Quando sua base está sólida, o dinheiro deve subir níveis, melhorar qualidade de vida, ganhar experiências que expandem consciência, investir em conhecimento, fortalecer relacionamentos, ampliar horizontes. Aqui, o uso inteligente não é pagar conta, mas crescer como pessoa. E se você continuar crescendo financeiramente, chega uma hora em que a curva marginal se torna quase plana. Você dobra sua renda, mas não dobra sua satisfação. Muda o carro, a casa, a estética, mas não muda o estado interno. É por isso que há pessoas extremamente ricas, mas emocionalmente quebradas. Elas estouraram o teto da pirâmide material, mas ficaram presas nos primeiros degraus da pirâmide emocional e espiritual. A lição é clara. O dinheiro tem uma função diferente em cada fase da vida, e você só vai saber usá-lo bem quando aceitar que ele não foi feito para preencher tudo. Os primeiros R$ 1.000 tiram você do buraco. Os próximos 1.000 podem te colocar numa escada. Depois de um ponto, mais 1.000 não mudam o andar, apenas decoram a parede. Se você entende isso cedo, evita cair em armadilhas como comprar símbolo sem ter estrutura, assumir parcelas que te prendem, ostentar para esconder insegurança, querer status quando ainda precisa consolidar segurança. Você percebe que honrar a lei marginal do dinheiro é construir base primeiro e depois usar a sobra para aquilo que realmente importa: tempo, saúde, presença, sabedoria, família, legado. No final, a lei marginal do dinheiro te força a fazer a pergunta da qual muitos fogem: o que realmente está faltando na minha vida hoje? Se o que falta é comida, trabalho, moradia, o dinheiro é prioridade absoluta. Mas, se o que falta é sentido, propósito, paz, não é o dinheiro que vai resolver. Há uma altura da pirâmide em que o dinheiro só acompanha você até a porta.
Do último degrau para cima, é você com você mesmo.